Alex, fica à vontade. Legal, obrigado, Thiago. Pessoal, bem-vindos aí, bom dia para todo mundo, obrigado pela presença, prestigiar aí nossos momentos, né, aqui nesse webinar. Tem sido muito interessante as últimas palestras aí da semana e tem mais pela frente aí, tem agenda lá no nosso site. Hoje a gente vai falar aqui sobre esse tema, né, o novo RH, como implementar uma nova cultura organizacional em tempos de crise com times remotos. Gente, que tema é esse, né? Eu queria aproveitar e agradecer aqui meu amigo Tiago, que bolou esse tema super tranquilo, né, de falar. Novo RH, nova cultura, crise, tipos remotos. Gente, preciso de 2 MBAs, no mínimo, né? Para poder falar desses assuntos todos, né? Muita complexidade em 15 minutos. Mas, de fato, o RH ele tem um posicionamento muito interessante em empresas que têm a cultura ágil digital, e é isso que a gente vai tentar mostrar aqui nesses próximos minutos, né? A gente já tem percebido, né, que a questão humana, as pessoas, né, têm cada vez mais uma importância, uma relevância muito grande. Não é uma questão de clichê, né, falar que as pessoas são importantes. Não é isso, não. É uma mudança de atitude mesmo do ser humano, na forma como as pessoas têm lidado umas com as outras, na forma como elas têm resolvido problemas, na forma como elas se engajam, interagem com com as organizações, com os clientes. Então, esse capital humano, né, que hoje a gente tem um grande potencial, e as empresas que percebem isso e têm isso como um valor real, de verdade, né, na sua essência, têm conquistado muito mais resultados, né? Aliás, para quem gosta de dica de livro, né, esse livro Reinventando as Organizações é bem interessante, também é uma dica de leitura aí. É, a gente já percebeu que a criatividade das pessoas, elas não podem ser estimuladas com comando e controle, né? Então, quando a gente dá espaço para as pessoas criarem, somando ainda as várias ações que potencializam a criatividade e tornam as pessoas mais felizes no seu trabalho, isso eleva é, num grau muito alto a eficiência que as organizações têm em termos de entrega, de satisfação de cliente, de resultados. E é por isso que o RH ele tem uma importância muito grande, porque para cuidar e orientar essas pessoas, né, exige que especialistas, né, do comportamento humano eles estejam de fato orientados também ao negócio. Então, como é que é esse novo RH, né? Eu eu arrisquei aqui fazer uma comparação, né, do tradicional com o novo. Um RH tradicional ele é acionado só para fazer recrutamento e seleção quando tem uma vaga. O novo RH ele está buscando talentos todo momento, né? Ele está as pessoas que são dessa área, elas estão em eventos, elas estão envolvidas, inseridas nas comunidades, elas conhecem as pessoas, têm um network muito grande de pessoas em todos os níveis. Então, é uma forma diferente de recrutar, uma forma diferente de adquirir talentos e pessoas que têm o know-how necessário, mas que principalmente tenham os mesmos valores e estejam alinhados com o propósito organizacional. Não é só uma questão de cobrir vagas, né? Também um departamento de RH é aquele que contrata e demite, né? A gente até teve um caso interessante de um cliente que é, existia no início, né, dos trabalhos uma sensação de que quando o pessoal do RH passava pela porta é porque alguém ia perder o emprego, né? Então tinha aquela sensação de que o RH me contratou e me demitiu. Agora o RH ele desde que a pessoa antes da pessoa começar, né, o seu trabalho na organização, ele é o ponto de contato, ele é a porta de entrada. Então, ele vai estimular nessas pessoas o aprendizado contínuo, o RH aprendendo também com as pessoas e ensinando as pessoas. É uma relação totalmente diferente. Ao invés de ser um departamento fechado,
que tem números fechados, listas fechadas, é um grupo de pessoas que é mais transparente, tem as suas informações, claro, dentro daquilo que é permitido, né, do ponto de vista ético e organizacional, tem uma transparência muito grande e a visibilidade que as pessoas têm desse novo RH é bem diferente. Ao invés de ser um grupo de pessoas isolado num canto, ele é colaborativo, ele está em todo lugar. Ele está nos treinamentos, ele está nos eventos, em todos os lugares eles estão aparecendo, eles estão juntos com o time, eles estão juntos com a organização. Não é só uma questão de fazer arquivamentos de documentos, mas é uma questão de engajamento. Quer dizer, eu deixo de olhar menos para documentos, papéis e mais para como as pessoas estão se envolvendo de verdade com a organização. Eu trabalho ciclos mais curtos de feedback. Eu, todo momento, eu quero ouvir as pessoas, eu quero entender como elas estão se sentindo, como que elas estão desempenhando o seu trabalho, onde que elas precisam de ajuda, como a gente pode proporcionar a elas um ambiente diferenciado para que elas possam exercer o seu trabalho da melhor forma possível, né? E buscam uma mudança, né? Aqui algo um pouquinho mais controverso, né? De um modelo de bonificação para de meritocracia. Bom, como é que esse novo RH atua? Como que é o dia a dia deles, né? Então, na minha visão, aquilo que eu tenho conversado, né, com várias pessoas dessa área e com as empresas que têm adotado um modelo diferenciado de apoio e envolvimento do RH, então acabei sintetizando aqui comportamentos e atitudes e ações que esse novo RH, né, que a gente está chamando, nem sei se é o termo certo, né, dizer que o RH é novo, como que eles têm atuado? Bem, primeiro eles estão envolvidos, né? O tradicional RH, ele vê as pessoas fora do contexto de trabalho. Ele olha para a pessoa, mas parece que ele esquece da realidade do business em que aquela pessoa está envolvida. Então, o que a gente diz para o RH, visite o dia a dia dessas pessoas. Entenda como você pode ajudar. Entenda como o trabalho dela funciona. Entenda quem é o cliente daquela pessoa, daquele time, daquele grupo, né? E tome medidas para melhorar o sistema em que as pessoas elas estão trabalhando. Você só consegue fazer isso, proporcionar um sistema adequado, né? O sistema que eu digo não software, né? O sistema é todo conjunto de cultura em que a pessoa está inserida e é esse sistema, esse modelo organizacional é que faz a pessoa realizar o seu trabalho e dá condições para ela realizar o seu trabalho. Você só vai conseguir proporcionar isso de uma maneira diferenciada se você conhecer o dia a dia dela, se você conhecer o que ela faz, como ela faz, o que ela entrega, como ela entrega. Então, isso é importante, estar envolvido, né? O one-to-one, ele continua sendo muito importante, né? Continue a falar com as pessoas. Hoje, elas estão a um toque do botão, né? Uma vez que você tem, a gente estando remoto, né, principalmente, a gente tem ferramentas que facilitam muito a comunicação, claro, tendo cuidado de não interferir, né, no dia a dia, enfim, uma coisa agendada, combinada, mas a gente está longe, mas está perto ao mesmo tempo. Então, com a tecnologia isso é possível, né? Usar técnicas como o Celebration Grid, né? O Celebration Grid é uma técnica de gestão 3.0 que ensina as pessoas a celebrar aquilo que realmente é importante, porque existe uma ideia de que vamos comemorar as nossas falhas, os nossos erros, né? Mas isso por si só não é saudável, porque se você celebra erro fazendo a coisa da mesma forma que você sempre fez, isso não tem mérito nenhum de celebração. Agora, se você falhou e você errou porque você tentou algo novo, você tentou inovar, isso sim, se você falhou ou teve sucesso experimentando, isso deve ser celebrado. Só que as pessoas precisam ser ensinadas a fazer as coisas dessa forma. E eu acredito que o RH tem um papel importante nisso, né? RH, você já participou de alguma retrospectiva de um time? Você notou que às vezes os times têm dificuldade para administrar conflitos? Então essa é a sua hora de usar a sua experiência, aquilo que você estudou, para ajudar esses times que muitas vezes são pessoas novas
que não tiveram tanta experiência ainda em resolver conflito entre pessoas, mas que hoje, num papel em grupos de times, né, eles precisam fazer isso entre eles, isso não é delegado a ninguém, o time tem que se resolver, você pode ter um papel importante. Então, participe das retrospectivas, né? Também seja coach dos facilitadores. Muitas pessoas passaram a ser Agile Masters, Scrum Masters, que tem um papel de liderança de time, mas ele ainda talvez não esteja preparado para lidar com questões de liderança, de resolução de conflitos. Então o RH ele tem essa missão de transferir esses skills para essas pessoas, né? Um outro ponto é o ambiente. Então, de novo, criar um ambiente que seja saudável para as pessoas trabalharem, né? É verdade que nós temos que tornar o nosso dia a dia sério, cheio de significado, de realizações, mas ele também precisa ser divertido, precisa ser agradável, e a gente também pode ajudar as pessoas a construírem isso. Comunicação, né, eu sempre digo que não importa o quanto você está comunicando, nunca vai ser suficiente, né? As pessoas são bombardeadas o tempo todo, o dia todo, com mensagens, então aquilo que você comunicou que era importante acaba passando despercebido, então repita vez após vez aquilo que realmente é importante para as pessoas, né? Também ajude a promover a autogestão, porque em organizações mais maduras, né, a ideia de se ter um chefe, de tudo vou perguntar para o meu chefe, eu vou deixar o meu chefe resolver, o meu chefe decidir, isso praticamente não tem mais, né? Os times eles precisam tomar as suas próprias decisões, eles têm recebido autonomia para isso, mas eles também precisam ser preparados. Não adianta só transferir responsabilidade sem treinar, sem capacitar, sem ensinar. Então, também o RH tem um papel vital nesse processo. E por último, ajudar a desenvolver boas políticas, né? Boas políticas internas, porque se o time ele não tem um gerente, por exemplo, né, no sentido de que ele tem mais autonomia para fazer as coisas, ele não tem um front para lidar com as áreas de negócio, com alta gestão da empresa, né? É o time e essas pessoas. Então, eles precisam ter um senso, uma habilidade para desenvolver bons relacionamentos. É isso que se trata, ensinar as pessoas a desenvolver um bom relacionamento em todos os níveis, com seus pares, alta direção da empresa, porque cada vez mais a gente tem criado estruturas horizontais, onde esses níveis estão mais próximos e as pessoas precisam aprender a resolver essas coisas e lidar com esse tipo de coisa. Quem mais? Aí eu separei mais algumas coisas aqui, né? Envolver o RH no setup dos times. O que é o setup do time? A gente já falou aqui algumas vezes sobre isso, né? A gente até mostrou aqui essa ferramenta, que é o Team Setup Map. Então, quando você reúne um grupo de pessoas e faz, né, começa o processo que alguns chamam de Team Build, o RH está junto de você? Por que você não traz o RH para ajudar na construção dos times? Porque ele já começa desde o nascimento de um novo time, de uma nova equipe, a trazer essas experiências, esses insights que são muito importantes, né? Então, faça o RH participar, né? Isso é bem interessante. Também o RH pode ajudar a criar rituais onde experiências são compartilhadas. Então, às vezes, a gente tem algumas organizações que têm esse conceito de chapters, né? Quer dizer, embora os times eles tenham os seus especialistas, são times multifuncionais, mas você ter grupos de pessoas onde tem os especialistas, né, das mesmas funções, eles se juntam para trocar experiências e aprendizados, então o RH ele também poderia ser um ponto de motivação desse processo, de criar esses encontros, de ajudar as equipes a terem mais visibilidade do seu trabalho. Então, puxar essa história dos chapters é uma coisa que eu acredito que o RH poderia ajudar bastante também. Ter um plano claro de melhoria contínua. Isso é uma demanda que os times precisam ter. Eles precisam ter um processo de melhoria contínua. Só que, às vezes, eles acabam deixando isso se perder. E isso é algo muito rico para se perder, um aprendizado e uma melhoria a ser implementada. Então, você tem lá um plano que é feito numa retrospectiva, por exemplo, mas isso talvez se perca, não se conclua e os mesmos erros passam a ser cometidos. Então, o RH pode apoiar muito nisso também, né? Mostrar que isso é importante, acompanhar e ajudar as pessoas a se desenvolver.
Outra coisa que é interessante também é o Culture Book, que é uma forma de as pessoas estarem focadas, mas não impactar o seu trabalho. Então, gerenciar o tempo em relação a esse tipo de comunidade, às vezes é um desafio para muitos, e o RH também pode ajudar nisso. Se estiver remoto, você deve continuar reforçando a importância dos times terem as suas rotinas, as suas cerimônias, né? Uma excelente comunicação. Tiago, acho que tem alguém com o microfone aberto, se você puder fechar para mim, por favor. É isso que eu estava procurando aqui, mas eu não estou conseguindo localizar quem que tá aberto. Tá todos fechados para mim. Ah, é? É. Tá. Bom, já estou terminando. Então, o que significa essa ideia de manter as portas abertas para novas ideias, né? Significa dar acesso à informação para as pessoas. Então, para que as pessoas possam ajudar na inovação e continuar trazendo ideias, elas precisam também ter acessos Ah, organizacionais dos Alex, dados das pessoas. Oi. desculpa, segura só um segundinho. Deixa eu forçar um multi-alto aqui. Oi. Ô, Thiago, acho que vou continuar aqui, tá? Tem um dado interessante aqui da McKinsey que diz que 20% do tempo dos funcionários eles passam procurando informações internas. Então, se a gente não expõe ou não dá acesso a dados relevantes da organização para que eles possam construir as suas ideias em bases mais sólidas, então não vai ser tão eficiente assim. Então, se eles buscam informações internas 20% do tempo, é bem considerável, então a gente deve também estar preocupado. Será que a nossa organização está fornecendo dados relevantes, informações para que as pessoas possam desenvolver suas ideias, né? Também é importante dar acesso a conteúdo e informações sobre a estratégia da empresa, a gente já falou sobre isso aqui também, né? E permitir que a pessoa tenha capacidade de trabalhar de qualquer lugar. Bom, frente a tantos desafios, como a gente já vem repetindo aqui várias vezes, somado a tudo isso que eu falei, né, sobre o que se espera de um novo RH frente a uma nova cultura, a crise. Então, somado a isso, a gente tem todos esses problemas aí que eu tenho certeza que o RH é quem pode mais nos ajudar nesses momentos, principalmente relacionado aos líderes dos times. E a mensagem final é: cuide das pessoas, mas também ajude as pessoas a cuidarem do negócio. Então, é um mito, né, que eu já ouvi muito, que o RH cuida das pessoas, mas e o negócio, né? Então, não existe uma separação entre pessoas e negócio. Cada vez mais, assim como aconteceu com TI, vem acontecendo cada vez mais, né, que TI já é parte do business, isso também deve acontecer com RH. Porque se a importância das pessoas ela é real e é como a gente tem visto aqui, então o RH ele é parte do negócio, ele não é um departamento que está isolado ou que está à parte de tudo isso. Então, cada vez mais, toda empresa que é digital é, cada vez mais toda empresa ela é digital, será digital, mas toda empresa será ainda mais humana. Perguntas? Muito bem, pessoal. Podem mandar perguntas aqui no site. Tivemos um comentário falando sobre essa questão do ponto de retransmissão, que foi muito importante, que às vezes o nosso dia a dia é muito corrido. Então, foi um comentário aqui ressaltando esse ponto. E temos uma pergunta da Cíntia, né? Ontem, no Aha Moment da Vivi, ela falou sobre aplicar radares para acompanhar a maturidade do time. Isso é possível dentro do RH? Quando a gente fala de maturidade de times, né, a gente tem uma série de competências onde a gente faz essa avaliação. No modelo que nós usamos, né, no nosso radar de maturidade da Agility Health, a gente tem algumas competências que elas são bem técnicas, que aí se aplicam mais para times de desenvolvimento, mas grande parte dessas competências se aplicam para qualquer tipo de equipe, né? Então, sim, é possível a gente fazer análise de maturidade
usando as técnicas que a gente usa hoje também para times de não TI. Temos uma pergunta fácil da Angélica, que diz assim: na sua visão, a nova cultura organizacional se adequa ao novo perfil profissional, que é imediatista, foca mais em experimentação e menos em fidelização, ou o perfil profissional que deve se adequar à nova cultura organizacional? Pergunta 1. E aí, na sequência, ela pergunta como fazer isso sem perder o DNA da organização. Eu acho que tudo começa pelo propósito e pelo DNA da organização, né? E a partir daí, a gente vai trazer pessoas que sejam adequadas ao perfil da organização, né? É uma questão de relações humanas também, né? A gente acaba se juntando com pessoas que têm mais ou menos o perfil da gente, que gosta das mesmas coisas, que tem os objetivos são meio parecidos, né? E na empresa é assim também, dá mais certo com pessoas que têm a mesma pegada da empresa, né? Que está mais alinhada com seus objetivos. Mas eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Se a gente consegue identificar talentos que têm um perfil mais imediatista, né? Que quer as coisas, experimentar coisas o tempo todo, certamente as organizações também têm muito espaço para essas pessoas. Legal, tem uma pergunta do Cláudio Moura aqui. Existe alguma solução disponível que contribua na gestão remota e administração dos colaboradores diretos e indiretos, tanto para o líder quanto para o RH? A gente até ia mostrar algumas coisas aqui do Google Teams, né, que é a nossa plataforma, que é onde a gente faz os setups, né, dos times, a gente faz todo esse acompanhamento das pessoas, a gente faz o acompanhamento dos times, né? Quem não teve oportunidade de ver ainda a nossa live dessa plataforma, a gente já buscou muitas soluções desse tipo, né? Porque de fato é uma carência que existe hoje de como a gente fazer esse acompanhamento, conseguir tangibilizar tudo isso, dar apoio no momento certo, né? Eu acredito que essa plataforma, ela de fato veio para revolucionar esse gap que nós temos nas ferramentas de controle, gestão de projetos, enfim, que a gente identificou. Então, acho que é um complemento bem interessante, que ele dá toda essa visibilidade que o Cláudio questionou aí, e eu tenho certeza que vai fazer um grande diferencial para os times e para as organizações. Legal. Pessoal, temos mais algumas perguntas ou não? Fiquem à vontade de mandar, nós temos ainda alguns minutinhos. Não temos mais perguntas. Então é isso. Pessoal, muito obrigado. Estamos aqui perto do tempo de encerramento. Alex, obrigado, parabéns aí. Olha, chegou uma pergunta. Eu já ia encerrar. A formação do profissional do RH é geralmente focada em psicologia e nos conceitos tradicionais. No seu quadro de como o novo RH atua, há vários itens de disciplinas como gestão e agilidade. Como deveria ser a formação do novo RH? Boa pergunta. Boa pergunta, né? Eu gostaria de ver assim uma atualização nesse processo, né? Eu percebo que de fato a formação, né, desse profissional, a questão da psicologia, eu acho que ela é fundamental, porque entender o comportamento humano é uma questão importante e é onde o RH ele vem com esse know-how e boa parte das coisas que eu comentei aqui sobre onde o RH pode aportar, né, na resolução de conflitos, team build, eu acho que traz todas essas questões relacionadas ao comportamento e relações humanas. Então, acho que isso é fundamental, isso a gente sempre vai precisar. Só que outras técnicas, né, de gestão moderna, de cultura, eu acho que isso poderia também ser inserido, né, de alguma forma no contexto do currículo desses profissionais, para que
porque a gente precisa, por exemplo, que eles entendam, como eu falei aqui, da questão do business, né? Então, ter essa visão do negócio, isso é uma coisa muito importante. Então, a visão de negócio, a visão gerencial, executiva, então é um olhar que é bem amplo, né? É 360 da organização, ele tem que estar atento a todas as coisas, e ele não vai ser especialista em tudo, né? Isso que a gente espera, mas essa visão de negócio, gerencial, isso é muito importante para esse profissional também. Legal. De fato, a Cíntia coloca, né, que é uma boa pergunta e acredita que as formações de coach podem ajudar, mas de fato há uma necessidade de mudança não só nessa escola, mas em várias outras escolas, né? A escola da administração, a escola do marketing, a escola de psicologia, várias outras escolas precisam se atualizar. O Petrus faz um comentário aqui sobre o GubiTeams, porque eles estão pilotando lá e acha que vai ajudar muito no desenvolvimento do pessoal. Então, muito legal. Tem mais umas outras perguntas aqui, como o novo RH deve interagir com o Agile Coach? As atividades e atribuições são concorrentes em algum momento? Eu acho que eles devem trabalhar juntos, né? Cada vez mais o Agile Coach deve interagir muito com o RH, porque eu acho que na maior parte das atuações do Agile Coach, eu não entendo que são concorrentes, mas eles se complementam. Onde o Agile Coach, transformação ágil, acontece em parceria com o RH, a evolução é muito mais rápida, né? A aderência, o engajamento das pessoas é muito mais rápido. Então, a gente precisa trabalhar junto. Todo lugar que a gente chega, a primeira coisa que a gente pergunta é onde é que está o RH, né? A gente quer trazer essas pessoas junto do Agile Coach para que eles possam fazer um trabalho em conjunto, e esse é o segredo do sucesso na minha visão. Legal. E mais uma pergunta aqui do Cláudio. Existe uma nova tendência para o trabalho remoto que está sendo amadurecida à força na quarentena. O RH deve se adaptar nesse novo caminho que, ao meu ver, não vai ter mais volta, né? O que você tem a dizer a respeito disso? Cara, esse é mais um dos desafios, né? Porque a gente gosta de olho no olho da pessoa, né? Com a pessoa, sentar frente a frente, né? Tomar um café e nessa conversa mais íntima é que as coisas elas saem, né? Elas brotam e é diferente de fato do que você fazer algo remoto, online, por videoconferência, coisas assim, né? Mas dentro do que a gente tem à disposição, eu acho que a gente fazer isso de uma maneira mais frequente do que a gente fazia presencialmente é aí que pode trazer a diferença, a aproximação, né? Porque agora parece que o tempo ele multiplicou, então a gente num cenário presencial a gente conversaria com 5 pessoas e remotamente a gente conseguiria conversar com 10 num dia, por exemplo, né? Então acho que esse ganho de tempo e a gente consegue manter uma frequência maior, ter ciclos de feedbacks ainda mais curtos, então esse é o ganho que o RH teria nesse novo momento. Mas a verdade é que nada vai substituir, né, ali o bate-papo presencial. Legal, pessoal, acabou o nosso tempo. Muito obrigado pela participação de todos vocês, obrigado pelas perguntas, obrigado, Alex, pelo conteúdo e espero que vocês tenham gostado. Como sempre, a sessão foi gravada e vai estar disponível lá nos nossos canais mais tarde depois para consulta. Ok? Muito obrigado, um ótimo dia a Gente, todos. obrigado.